3 dicas para você comer menos doce, para você diminuir aí essa quantidade de doce que você vem comendo e prejudicando a sua saúde e o seu processo de emagrecimento. Mas antes de te dar essas 3 dicas, o que você tem que fazer? Você já sabe, você precisa curtir esse vídeo e você precisa também se inscrever no canal para toda vez que eu postar um vídeo você ficar sabendo que eu acabei de postar esse vídeo para você. Então vai lá, curte o vídeo e se inscreva no canal, ok? Bem, a primeira dica que eu vou te dar para você diminuir o consumo de doce é você simplesmente não ter em casa, ou pelo menos próximo a você. Se você é daquelas que quando abre a gaveta assim do trabalho vai encontrar um monte de doce, bala, bombom, chocolate, se você é desse jeito, não adianta. O primeiro passo é você tirar perto de você, tirar de casa, tira do trabalho, pelo menos da sua mesa de trabalho, que é aquilo que depende de você. E talvez você vai me dizer assim: ah, Patrícia, mas eu não consigo tirar de casa porque eu tenho o doce das crianças, eu tenho o doce da família, do meu marido, do meu companheiro. Ok, mas eu vou te falar uma coisa, dos filhos você pode tirar. Você não precisa deixar doce em casa disponível para as crianças o tempo todo. Então, você pode, por exemplo, de tempo em tempo, aí eu não sei, a frequência você decide, né? Talvez uma vez por semana você vai lá, compra um doce que as crianças comem e naquele momento e acabou. Agora, em relação às pessoas, né, os adultos da sua família, com pessoas com quem você convive, certamente aí você realmente não vai ter como impedir. Mas você pode sim conversar com essas pessoas e falar para elas como que você vem se sentindo em relação ao excesso do consumo de doce, como que isso vem atrapalhando o seu processo de emagrecimento, prejudicando a sua saúde e pedir para que essas pessoas não deixem o doce em casa, especialmente ali disponível para você. Então, assim, entenda que talvez você realmente esteja dependente da sensação de prazer e recompensa que o açúcar traz. O açúcar não é droga, não vicia como cocaína. E eu vou explicar bem isso. Algumas das vias neurológicas envolvidas na obtenção de prazer, elas são comuns aos alimentos, ao sexo, aos efeitos de algumas drogas. E alimentos ricos em açúcar, sal e gordura, elas ativam essas vias. Então, talvez por um período você tenha que ficar bem longe do açúcar, não ter em casa, não ter no seu trabalho. E isso vai favorecer para que você não coma. Eu costumo dizer para as pessoas, né, para que ficar brigando com aquele alimento que você nesse momento não tem controle sobre a ingestão? Não é? Então, assim, é melhor você não ter por perto. Essa é a verdade, tá? E eu sei que você vai ficar falando assim: ah, mas aí eu vou deixar esse chocolatinho aqui, eu vou comer só no final de semana, eu vou comer só de vez em quando. E aí, quando você vir, você vai comer tudo. Você vai comer todos os dias. Ou então, naquele dia que você decidir comer, você vai lá e come muito doce. Aí depois vai ficar triste, se sentindo culpada, especialmente se você souber que isso está sendo prejudicial para a sua saúde e para o seu processo de emagrecimento. Então, para de se enganar e tira esse doce aí de dentro da sua casa, da sua mesa de trabalho, até mesmo de dentro da sua bolsa, ok? A segunda dica para você comer menos doce, para se livrar dessa sensação de prazer que o açúcar oferece, é você não comer. Sim, parece óbvio, mas o que eu estou te dizendo é que para você não comer o doce. E quando eu digo para você não comer, é para realmente passar por uma espécie de dor emocional. Vai ser difícil sim, vai ser doído. Lembra que eu te falei que o açúcar ele traz essa sensação de prazer e recompensa? Então, isso é muito bom de sentir. Talvez até você tenha que passar sim por esse processo e vai ser sofrido. Tem gente até que chora com vontade de comer doce. Mas eu te garanto, depois de alguns dias, cada vez mais você vai sentir essa vontade diminuir. Porque o que acontece? O que acontece com as pessoas que têm essa dependência da sensação que o açúcar traz? É que quando mais elas comem, mais elas querem comer. Isso é um círculo vicioso e você precisa sim parar. Entenda uma coisa, se você está comendo mais doce do que você acha normal, se você acha que é uma daquelas pessoas que come todos os dias ou cada vez que você come acaba comendo em excesso, doce, chocolate, precisa sim comer menos ou parar de comer.
E entenda também, assim, não é algo relacionado a você ganhar peso ou não ganhar, engordar ou emagrecer. Eu tô falando mesmo é da sua saúde. Os riscos relacionados ao diabetes são verdadeiros. Existe mesmo o excesso de consumo de açúcares e carboidratos refinados, que geralmente vem em dupla aí com esses doces, biscoitos, bolachas. E isso pode te levar a um quadro de diabetes. E quando você perceber, uma patologia vai estar aí, batendo na sua porta, afetando a sua saúde, e você vai ter que parar de comer de qualquer jeito. Então, para de comer logo agora. Não espere que esse motivo tão doloroso chegue até você. E naquele momento você vai ver que você vai achar recursos e forças para parar de comer. Então você pode encontrar esse recurso, essa força na sua saúde e não na doença. Então, para você parar de comer, uma das coisas que você tem que fazer é seguir a primeira dica e não ter em casa nem no trabalho. A segunda é tomar a decisão de que não vai comer, já sabendo que vai ser difícil, que vai ser doloroso, que você vai sim querer comer e que toda vez que você quiser comer e não for comer, você pode até chorar. Isso vai acontecer, mas você vai ser firme e deve comunicar às pessoas que convivem com você para que elas não te ofereçam doce, para que elas te apoiem na decisão de não comer. Explique para as pessoas o desafio que você está pensando, que você está passando e que você quer a ajuda delas. E aí você vai ver que logo logo essa vontade vai passar. Eu costumo dizer o seguinte, assim, ninguém morre de vontade de comer alguma coisa, né? Você nunca viu lá uma matéria no jornal dizendo a mulher morre de vontade de comer doce. Não, não mata. O que você pode realmente saber e entender é que ele é muito prejudicial à sua saúde, à sua vida, o excesso desse consumo de doce. Então, tome essa decisão e não coma. Talvez você me pergunte, Patrícia, quando é que eu posso comer novamente? Bom, eu sempre falo para as pessoas ficarem aí pelo menos uns 60 dias sem comer. Aí você percebe se você vai voltar a ficar o tempo todo querendo doce. Se você continuar querendo doce o tempo todo, a minha sugestão é que você fique aí mais um tempo. Perceba, eu não estou falando que você não deve comer de forma alguma, consumir doces, guloseimas, não é nada disso. Só que você precisa ter o controle sobre essa ingestão. E eu sei sim, as mulheres elas me relatam esse desespero que existe na vontade de comer doce. Mas perceba que essa vontade, esse desespero, ele vai passar se você ficar bastante tempo sem comer. Se você tirar o açúcar da sua rotina e comer eventualmente, você não vai ficar o tempo todo querendo comer doce. Eu sei, não precisa ir longe, porque eu falo por mim mesma, tá? Eu como doce bem eventualmente. E se acontecer de estar num período de muita festividade, eu comer um doce com mais frequência, eu me pego pensando em querer comer mais doce. Isso acontece muito comigo. Então eu sempre acabo consumindo doce no intervalo de tempo menor. Eu acabo também desenvolvendo a vontade de comer doce, já que o açúcar ele é altamente palatável. Então, trata essa questão na sua vida como algo realmente sério e que merece a sua atenção. Bem, a terceira dica, e talvez a mais importante, isso é o que realmente a maioria das mulheres vem me dizer que é a grande questão delas em relação ao doce. Só que você precisa entender o seguinte, a sua ansiedade, as frustrações e as suas tristezas, elas não vão ser resolvidas com açúcar. Não adianta, você não vai resolver isso com açúcar. Eu sei que muitas vezes o que você está querendo não é comer o doce, o que você está querendo é se sentir melhor. Eu brinco muito assim, você não está querendo açúcar, você está querendo a serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. E está muito associado a essa vontade de comer o açúcar. Então, quando você come uma quantidade de carboidrato, principalmente o açúcar, você tem uma descarga de serotonina no seu organismo. Por isso que você se sente melhor, você se sente relaxada. Não é isso que acontece? E aí, sempre que você não está bem, você busca açúcar. E aí isso vira um ciclo vicioso. Você ensina para o seu cérebro, o seu sistema nervoso, um mecanismo. Sempre que eu estiver triste, sempre que eu estiver ansiosa, tem algo para que eu possa me sentir melhor.
E isso é o açúcar, o doce, e você entra nesse ciclo. Você não estava bem, come doce, e aí muitas vezes você termina de comer o doce, fica um pouquinho bem, mas logo fica chateada, porque se sente culpada pela ingestão em excesso. Aí você vive nesse ciclo que não te leva, no final das contas, a lugar nenhum. Eu sempre costumo dizer que cada fome tem o seu alimento e essa fome, essas dores emocionais não são saciadas com açúcar. Ela momentaneamente dá aquele alívio, mas realmente não resolve. E o que você precisa fazer? Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é ter coragem para resolver as suas dores, as questões que estão fazendo com que você fique triste, frustrada, chateada. Outra coisa que você precisa entender é que se sentir triste, frustrada e chateada faz parte da vida e que às vezes a gente vai se sentir assim mesmo. E aí você aceita que isso faz parte da vida e não sai correndo buscando um doce para você se sentir melhor. Outra coisa importante, lembra que eu falei para você que se você não estava querendo comer açúcar, que você queria era sim uma descarga de serotonina? Então, olha que tem uma outra forma de você ter uma descarga de serotonina sem comer açúcar. É você se exercitar. Olha que incrível! Quando você estiver com vontade de comer doce, você sai, vai fazer uma corridinha, né? Eu sei, a essa altura você deve estar com ódio de mim, falando, nossa, não acredito que ela está falando isso. Mas é verdade, a prática de atividade física, ela vai diminuir essa busca por serotonina nos doces, né, no açúcar, essa busca do prazer. Dificilmente, olha só, tenta essa experiência. Se depois de você fazer uma atividade física, principalmente se for uma atividade física intensa, se você vai querer comer um brigadeiro, tomar um sorvete. Não, certamente você vai buscar água, você vai buscar alimentos mais líquidos, talvez você vá querer comer uma fruta, mas não vai ser o doce. Bem, eu tenho certeza que essas 3 dicas, elas vão contribuir para que você realmente pare ou pelo menos diminua com esse consumo excessivo de açúcar. E lembre-se que isso não está relacionado apenas com você engordar ou emagrecer. Isso está ligado à sua saúde, ao risco de doenças como diabetes, obesidade. O açúcar, ele é algo que inflama o nosso organismo. Realmente prejudica muito a nossa saúde, ok? Bom, então eu quero muito deixar esse convite para que você declare guerra, certo? A esse excesso de açúcar na sua vida, ok? Então é o seguinte, olha só, se esse vídeo ele contribuiu com você, eu vou pedir para que você curta, para que você se inscreva no canal e para que você compartilhe. E também tem um link aqui embaixo que é do meu programa online de emagrecimento feminino e que já contribuiu e vem contribuindo com a vida de várias mulheres que vêm emagrecendo e tendo muito mais saúde. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!